Nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo... Eu até queria ler mais do início, mas eu vou pegar do 54 até o 58. O tema nosso é enfrentando o inimigo. Amém. Vamos ler. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia, ó Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Ó Deus amado, nessa noite nós pedimos que o Espírito de Deus tome conta deste local, tome conta das nossas mentes, dos nossos corações, da nossa vida. Que nós possamos ser envolvidos, Senhor Deus, pela Tua presença, Senhor. Que a nossa mente e coração seja cativo à voz do Espírito Santo. E toda palavra, ou ideia, ou pensamento contrário à Tua voz, Senhor Deus, seja repreendido. Desde o início da porta até esse púlpito, o Senhor leve tudo cativo à Tua presença, Senhor. E o Teu nome cresça, e nós possamos, ó Pai, nos rebaixar, nos humilhar, adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pois é no Teu nome, Jesus, que nós oramos, já agradecemos. Amém. Quando nós pegamos um texto, pensando que o inimigo é vencido de qualquer jeito, nós nos enganamos. Para nós enfrentarmos esse inimigo, Deus nos leva a algumas conquistas pessoais, porque toda uma estrutura de Deus não começa lá fora. E tem muita gente que só coloca a ação do nosso inimigo em cima de Satanás. Satanás é o nosso inimigo, ele sim é o nosso adversário. E a palavra de Deus nos fala em Jó, capítulo 1, versículo 10, algo importante, eu queria que o irmão colocasse. Fala assim: porventura, não o cercastes tu de bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto tem, e a obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Querido, a gente dá para notar que Deus cercou Jó. E Deus fala que também te cerca. Quando nós cremos na palavra de Deus, o Senhor te cerca com uma série de anjos e o maligno não toca. Deus mostra que você é mais do que vencedor. Deus fala que Ele te coloca para você lutar numa região celestial. Deus não monta você para lutar numa ação terrena, mas numa ação celestial, aonde você é mais do que vencedor. Porque numa região celestial, querido, são regiões de Deus, aonde Deus trabalha, aonde Deus te dá toda uma capacidade de você permanecer inabalável. É como se você estivesse numa cidade de refúgio. O maligno não entra lá. O vingador de sangue não entra lá. Deus te cerca. E você, pela lei lá de Israel,
o cara só poderia sair da cidade de refúgio. Talvez muitos não saibam que é uma cidade de refúgio. A cidade de refúgio era estabelecida 6 cidades de refúgio em Israel, para que o sacerdote fizesse avaliação de um crime sem querer. O cara foi cortar uma árvore, o machado escapuliu, matou na cabeça do outro ali, o outro morreu. E aí ele corre lá para o sacerdote, porque o parente desse cara poderia vingar a morte desse cidadão. E ele correria na cidade de refúgio e pedia socorro. E o sacerdote fazia avaliação da situação e colocava ele dentro da cidade. E naquela cidade, o vingador de sangue não poderia entrar, mas se ele saísse sorrateiramente da cidade de refúgio e o vingador de sangue encontrasse ele na rua, ele matava ele. Para vingar o sangue do seu parente. Só que quando ele estivesse na cidade de refúgio, ele só poderia sair de lá quando o sumo sacerdote daquela cidade falecesse. Só que quando você entra na cidade de refúgio de Deus, a cidade de refúgio de Deus é onde? À sombra do Onipotente descansarás. Debaixo da sombra do Onipotente você descansa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Deus coloca você na cidade dele. E você só pode sair da cidade dele se este sumo sacerdote, que é Deus, Jesus, morrer. Jesus é eterno. Então você nunca poderá sair da cidade de refúgio de Deus. Então Deus fala que ele te cerca com a sebe de anjo e o maligno não o toca. Ele fica como um leão, rodeando, buscando uma brecha para que possa tragar, mas ele não tem acesso. Ah, pastor Hélio, mas Jó, o diabo foi lá e desgraçou a vida dele. E como que o diabo não vem para me destruir? Querido, o diabo só pode vir contra a sua vida e espírito se Deus permitir. Não pode entrar na tua casa, na cidade de refúgio de Deus, na sua vida pessoal, se Deus não permitir. Se Deus permitir, ele entra. Agora, queridos, Deus só dá uma permissão sabendo da sua estrutura. Nem todo mundo tem a capacidade de lutar até o sangue contra o pecado, enfrentando Satanás. Nem todo mundo está preparado, então Deus começa a trabalhar em vós. Aquele que começou a boa obra em vós, ele é poderoso para aperfeiçoar até aquele dia. Então Deus quer aperfeiçoar a grandeza dele, a capacidade dele na sua vida. E Deus só vai trabalhar nisso a partir do ponto que você começa a se envolver com este Deus maravilhoso. Porque Ele começa a acrescentar coisas na sua vida que você ainda não viu, que você ainda não experimentou, que você ainda não passou. E quando você começa a entrar nessas regiões celestiais, coisas do céu vão sendo reveladas a você, e que às vezes tem pessoas do teu lado não vão poder ouvi-las, sabia disso? Porque é para a estrutura da tua vida, ele não está preparado. Paulo, numa das pregações dele, fala assim: se eu estou falando de coisas terrenas para vocês, e vocês não acreditam, ainda mais se eu falar das coisas celestiais, que estão lá no terceiro céu, que eu vi, que eu presenciei, que eu me envolvi. Vocês não estão conseguindo nem abraçar as coisas terrenas. Irmãos, você já imaginou aonde esse homem entrou com Deus, numa vida pessoal, sentimental, espiritual, material? Porque para ele, fala assim, para mim, olha, não importa eu ter como não ter, não importa eu possuir como não possuir, não interessa, importa eu fazer a vontade daquele que me vocacionou e procurar executar os seus planos. Então, querido, existe alguma coisa, mas ninguém consegue isso assim. Existe um exercício, uma caminhada de fé. E é interessante, porque você vai encontrar homens que foram gigantes na fé e caíram naquilo que eles eram fortes. Vocês acham que carregar uma nação num deserto, andar, singrar a vida, carregando um povo no deserto, uma nação que murmurava, que reclamava, e de repente aquele homem tinha paciência,
graça de ainda subir no monte. E Deus fala, deixa eu acabar com aquele povinho que não quer nada comigo. Não, Senhor, risca meu nome do livro da vida, entra numa intercessão pelaquele povo, coloca a vida na brecha, e ele fecha com Deus. Não, você fica, então o povo fica. Já pensou nisso? Já pensou a capacidade que você tem de entrar no altar de Deus e fechar estruturas? Você tem a capacidade de ver como que um homem de Deus pode lutar contra um inimigo que não é físico, mas é espiritual? E que não só começa lá fora, mas que começa dentro da sua capacidade pessoal. O maior adversário que você tem na sua jornada de fé é você mesmo. E Deus é bem claro que Ele chega em Romanos e faz, rogo-vos, pois irmãos, que renoveis a vossa mente, que transformei esse pensamento pobre, miserável, esse pensamento que só pensa nas coisas terrenas e que não consegue arrancar do céu aquilo que eu tenho para você. Então Deus manda a gente entrar, não na forma deste mundo, não nos sermos presos às circunstâncias naturais dessa vida humana, mas nos desprendermos, pegarmos a nossa cruz, subirmos a cruz com Cristo e morrermos a cada dia. Nossos intentos, nossos desejos, nas nossas paixões. Vocês pensam que foi fácil para Jeremias deixar tudo? Ele queria casar. E ele nem pôde casar, porque Deus falou assim, olha, pelo que eu vou fazer na tua vida, você vai ser uma voz contra as nações. Você vai sofrer, na verdade, pelo meu nome. O profeta Jeremias chorava, foi colocado no calabouço, sofria. E ele, chegou um momento que ele quase resvalecesse na sua situação de profeta, e Deus fortaleceu ele. Conversando com ele, Deus falou com ele. Pensa, irmãos, é uma capacitação que Deus dá. A gente tem essa habilidade tão simplória de achar que o Evangelho é fácil. Ele é simples, mas o compromisso não é fácil. A entrega não é fácil. O abrir mão não é fácil. A caminhada. Aqui nós cantamos aquele corinho das arenas, né, dos leões, dos coliseus. Mas como no Nero acendeu aquelas cruzes de tocha com cristãos para iluminar Roma, eram irmãos que estavam morrendo por causa da fé. Eram irmãos que estavam sendo jogados nas covas dos leões por causa da fé. Eles estavam enfrentando, talvez, um adversário, porque acreditavam numa coisa chamada ressurreição. Eu fico admirado com Abraão, que acreditou na ressurreição, sem ele nunca ter visto o que é isso. Mas experimentou pela fé, pela mente renovada, uma mente que viaja no entendimento do céu, que entende que seu filho não pode morrer, porque ele é a promessa, e mesmo que Deus leve ele, Deus há de cumprir, vai ter que ressuscitar, como fala em Hebreus, que Deus é poderoso para ressuscitar a sua promessa. Ele acredita numa coisa que nós hoje estamos tateando na fé para acreditar. Será que vai ter ressurreição bem? Será que eu vou sair da sepultura? Será que Jesus vai fazer isso comigo mesmo? Mas ele fala que vai. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, verá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Deus está falando que existe uma construção para que você comece a olhar o seu inimigo na sua fraqueza.
nas suas debilitações, nas suas batalhas. E Deus é tão interessante que Ele te quer preparar para isso. Ele fala em Filipenses capítulo 6, versículo 10 em diante, irmão, coloca aí, vamos ler. Ele dá várias concessões de informação para o coração da gente, para que nós possamos caminhar nessa jornada. Efésios 6, 10, começando do 10. Olha como é que Deus fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus não está falando para a gente ir para essas batalhas de qualquer jeito, querido. E eles ficarão em Jerusalém até ser cheios do Espírito Santo e ser-me-ão minhas testemunhas. Querido, ser cheio, se fortalecer no Senhor, ser cheio do Espírito Santo. A gente tem que fazer com que isso entre na veia, no coração da gente, e nós começamos, Senhor, eu preciso dessa ação poderosa na minha vida. Porque quando Deus fala em encher-vos do Espírito Santo, é fortalecer na força do Senhor, porque o Espírito Santo é o dínamo de Deus, é o poder de Deus, é a ação de Deus, é a herança que Deus falou assim, eu vou, mas não deixarei órfão, enviarei o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século, eu vou lhe dar poder. E esse poder tem estruturas extraordinárias para a sua convicção, porque o Espírito Santo, Deus gera dentro de você ressurreição, gera dentro de você a palavra de vida eterna, gera dentro de você uma confiança, uma certeza de purificação, porque Ele trabalha nessa construção de você cada vez mais conhecer o Senhor. E essa construção é grande, irmão. O do 10 ao 11, irmão, você tirou do texto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Deus está falando que o diabo, ele apresenta ciladas. Sabe o que é cilada, querido? A gente, mais na frente, ele fala assim, tudo cilado do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, olha Deus colocando aí as astutas ciladas do diabo aí, e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Por que Deus fala isso? Porque o diabo ele não pode vir contra a tua vida, mas ele pode mandar um governador, ele pode mandar uma equipe de bandido, e quando ele mandar e chegar na tua casa, querido, Deus está permitindo, que se Deus não permitir, nem lá ele chega. Você entendeu como é o negócio? Então, quando você estiver com essas batalhas, você tem que olhar para ele e falar assim, olha, eu vou pegar minha arma escondida aqui, vou acabar com eles. Não é você, não é a carne e o sangue. Você tem que lutar contra o que está por detrás deles. E o que está de trás deles, quando você começar a enxergar detalhadamente, você vai saber até como orar. Senhor, esse cidadão está vindo na minha direção ali, o que ele está querendo? Ah, ele está querendo isso, isso e isso. Então, você já tem uma estrutura para antecipar ele. Ô, meu amigo, você está vindo aqui com esse interesse, eu quero te falar de Jesus. Rapaz, o cara desarma o cara. Você desarma o cara, você falou o que ele estava pensando. Quantas vezes Jesus desarmou pessoas, os doutores estavam lá no templo, foram descer o aleijado no meio do templo, e eles estavam assim, rapaz, esses caras estão quebrando o telhado dos outros, estão descendo esse aleijado, e aí Jesus olha para eles assim, vendo a fé daqueles homens, Jesus fala assim, perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus fala isso, ele sabe que está razoando dentro dos corações dos doutores da lei, dos os saduceus, os fariseus, todos que estão ali dentro daquele templo, daquela casa. Jesus sabe que eles estão... Só quem pode perdoar pecado é Deus. Esse cara está
cometendo uma heresia. Só Deus pode perdoar pecado. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O mundo foi feito por ele, e nada do que foi feito se fez sem que ele estivesse presente. E agora ele estava dando uma ordem: perdoado estão os teus pecados. Jesus estava assinando uma promissória que ele daria a vida por este homem. O meu sangue que vai ser derramado tem autoridade de perdoar o pecado. Teus pecados estão perdoados. E aí os caras estão razoando no coração. Aí Jesus vai para ele: por que razoais nos vossos corações? Olha Jesus respondendo o coração dos homens que pensavam. Por que razoais? Qual é mais fácil falar: pega a tua cama e anda, ou teus pecados são perdoados? Aí eles lá do outro lado devem ter pensado assim: pegar a cama e andar o aleijado, só Deus pode fazer. E perdoar pecado, só Deus pode fazer. Então nós estamos tendo a cruz de punhal. Aí Jesus olha para ele e fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, pega a tua cama e anda. Dá duas respostas. Eu tenho o poder de perdoar pecado e tenho o poder de falar para ele pegar a cama e andar. Jesus responde tudo que estava no coração daqueles homens, e eles são de coração duro, não se converteram. Esse é um problema sério. Jesus está sempre falando dessa armadura. O irmão tirou de novo o texto. Irmão não está gostando do meu texto. Aleluia. Toda a armadura de Deus, e possais resistir, e havendo feito tudo, ficai firmes. Lê mais para frente. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Então Deus vai começando a dar parâmetro de vida cristã. Verdade, justiça. Isso forma uma fortaleza, uma couraça em você, inabalável. Querido, o povo está tão virado numa maionese da vida que para viver na verdade, para viver na justiça está difícil. Ele mostra para a gente que esse cristão tem que começar a trabalhar numa construção pessoal. Você olha como Deus está fazendo. Deus está olhando para que você olha para dentro de você. Enfrentar o inimigo é olhar para dentro de nós. É capacitar-nos na estrutura da qual Deus quer que nós tenhamos na fé. E a couraça da justiça é algo que nos blinda, que nos fortalece. Olha, quando Deus vai se apresentar para Zacarias na construção da vinda de João Batista, Deus fala algumas coisas extraordinárias. Deus fala assim, e Zacarias fala assim: homem fiel, temente ao Senhor, homem que está construindo a vida na fidelidade, numa construção sem pecar, sem se destruir, na verdade, num coração sem corrupção. Ele está ali, Zacarias está crescendo, crescia nas escrituras sagradas, temente ao Senhor. Queridos, e quando Deus está escolhendo esse homem para entrar no Santo dos Santos, Deus faz referência dele. Agora a gente, quando lê nas escrituras assim, sem pensar no ambiente, nós passamos por muitas coisas. Zacarias estava numa crise. O Império Romano dominava a estrutura da época. O povo estava sofrendo duras faltas financeiras, porque os impostos eram pesados. As famílias passavam dificuldades. E mesmo na dificuldade da vida, Zacarias permanecia fiel. É fácil não, irmão. E Deus se apresenta para ele no santuário
para lhe entregar a maior bomba que pôde existir sobre a face da terra. Ele estava orando por um aspecto pessoal, e eu fico imaginando, querido, é um povo que está lá fora, e que, quando Zacarias é escolhido, talvez faz muitas indagações, porque Isabel era estéril, velha já de idade. E geralmente, quando uma mulher estéril era tida como amaldiçoada, o útero dela não gerava, e Deus escolheu esse, que o útero da sua esposa não gerava. Agora imagina os outros sacerdotes, pô, Deus vai escolher logo esse, que a mulher dele é estéril. O burburinho, o comentário, você já pensou nisso? Logo, esse cidadão, mas esse cidadão, ele tem princípios da qual vocês não estão tendo, sabe? E dentro do coração deste homem tem uma oração. E essa oração que está no coração dele, eu coloquei para este tempo. Você entendeu o que é isso? Quando a gente começa a ser forjado naquilo que Deus está preparando para a gente, até a nossa oração se torna um objetivo do céu. Se torna tão forte que a resposta parece que cai como um potencial na mente, no coração e até mesmo dentro da igreja. Quando Zacarias estava em oração, o anjo se apresentou para ele e falou assim: a tua oração foi ouvida. E logo em seguida o anjo falou assim: a tua mulher estéril dará luz a um menino. Então, quando a gente lê o texto, a gente pensa que Zacarias estava orando pedindo um filho. Você entende como é que é o negócio? A oração dele estava viajando muito mais longe. Deus, eu entrei aqui no santuário, tem um povo que está lá fora esperando uma resposta, e eu entrei aqui, Senhor, com a necessidade de responder a eles o que o Senhor quer que eu fale. Senhor, há muito tempo nós estamos escravos de Roma, nós estamos padecendo, a nossa vida não está fácil, Senhor. E Deus, aonde está o nível daquela promessa que o Senhor fez para Israel e que não acontece? É como se Deus olhasse para ele assim: a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E sabe o mais, rapaz? A bênção vai começar na tua casa. É na tua casa que a bênção vai começar. Quando a tua oração é ouvida, a bênção começa na tua casa. Sabe aquela unha encravada do teu ministério? A tua esposa que é estéril vai ter filho. E o povo vai queimar a língua. Você sabe que Deus faz isso? Aquilo que é estéril, aquilo que é com dificuldade dentro da tua casa, eu vou entrar ali. É um inimigo que ele estava vencendo. E sabe demais? Sabe mais o que vai acontecer? A bênção que vai ser gerada do útero da tua esposa vai preparar o caminho desse que você orou. Você entendeu? Você pensa que nós não estamos vivendo tempos parecidos, querido? Imagine aqui comigo, se você fosse uma cama de hospital, não falasse, só ficava com o olho aberto, e escutava o que os outros estavam falando, não falava, não se movia, ficava paralisado ali, e Deus viesse até você e falava para você assim: André, você está sabendo? Eu vou voltar amanhã. Já pensou? Você naquela cama, Deus vem para você e fala assim: eu vou voltar amanhã. E aí, você está ali naquela cama: Deus, e meu irmão? E minha mãe? E aquele meu amigo? Oh Deus, teu pensamento ia viajar em pessoas que você queria que eles também tivessem
a mesma informação. Seus olhos iam derramar lágrimas, irmão, naquela cama, acho que você ia molhar. Os doutores talvez iam olhar assim e falar assim, está acontecendo alguma coisa com esse cidadão aqui. Eu nem sei o que está acontecendo. Mas você ia chorar, irmão, porque você sabe que o Messias ia voltar amanhã. Então deixe de fazer o que você tem que fazer hoje para amanhã. Porque Jesus não avisa o dia nem a hora que Ele vai voltar, querido. É como se Deus acordasse Zacarias. Zacarias, o seu filho vai preparar o caminho desse que você orou e pediu, e eu estou respondendo. Mas eu como vou saber disso? Então tu vai ficar mudo, cara. Agora imaginou esse cara com a bomba de Deus no coração, na vida, não pode falar para o povo. Imagina os acenos dele. Oh, meu Deus. Eu não consegui expressar. Imagine o coração dele numa situação, ele teve que escrever alguma coisa. Ainda podia escrever, agora já pensou aquele irmão que está lá, não pode nem escrever. E Jesus está à porta, irmãos. E aí ele fala assim, calçai os pés com a pregação do Evangelho da Paz, olha aí. Deus fala assim, meu filho, coloque esses teus pés para fazer as boas novas andar pela terra. Não encerre nos seus lábios essa boa voz de salvação, de paz, de transformação. Então Deus está falando para a gente, querido. A gente é um instrumento, a gente é a graça de lutar contra o inimigo. Quando você vai e prega e fala, você já está batalhando uma luta espiritual de levar a grandeza de um Deus vivo ao coração da humanidade. Paulo falava assim, ai de mim, Senhor, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, ai de mim, se eu sou devedor do teu amor, se eu não consigo pagar o teu amor na cruz pela minha vida, eu sou devedor deste amor, Senhor Deus, eu tenho que pregar este Evangelho. A vida de Paulo estava mergulhada na estrutura da informação do céu, querido. E ele não se continha em si mesmo. E essa batalha vem calçando o Evangelho da pregação da paz. O Evangelho da paz. Não deixemos de pregá-lo. Passou outro irmão. Se você vai lutar contra as hostes do mal, coloca o 16 aí. Glória a Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, do qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. A luta, irmãos, é tremenda. Antigamente as lutas eram físicas. Os moabitas tiveram uma afronta no capítulo 8 lá de 1 Samuel. Tiveram uma batalha. E a batalha é que o seu inimigo falou para ele, olha, se vocês querem nos servir, vocês arranquem o olho direito. Olha, que afronta. E eles começaram a chorar e falaram assim, olha, nós vamos procurar se existe um libertador para a nossa vida. Se nós não acharmos, nós arrancaremos o olho direito. Já pensou que? Já pensou? Sabe por que o cara pediu o olho direito? O nome desse adversário, eu não me lembro o nome dele, mas simboliza serpente. O significado do nome dele é serpente. A serpente pediu o olho direito dos filhos de Israel. A pessoa, 50% da sua visão. Satanás não brinca em querer arrancar da vida da gente aquilo que é mais precioso.
E eles estavam dispostos a fazer o acordo com o inimigo, se não achasse um libertador. E o pessoal começou a chorar, e Saul estava entrando no arraial. E de repente ele depara, por que chora o povo? Porque assim falou fulano de tal. E aí Saul pegou a junta dos bois, quebrou ela e mandou todo mundo levar os pedaços do boi para cada região de Israel e falar para eles assim, assim vai ser feito com o boi daquele que não seguir Saul. Você sabe? O povo estava disposto a perder o olho, mas não estava disposto a perder o boi. Umas coisas tão doidas da vida. O temor de Deus caiu no meio deles para não perder o boi. Mas não caiu para não perder o olho. O olho é mais precioso que o boi. Porque se tirasse o olho deles, fizesse aliança, quando eles estivessem na guerra, fosse levantar o escudo da fé, para se defender dos dardos do adversário, para defender das espadas, do ataque do inimigo, o olho direito estaria sem visão. Ele tamparia o olho esquerdo e ficava cego na batalha. Então, por isso Deus fala, estejais com o escudo da fé preparado, capacitado para poder apagar os dardos inflamados do maligno. Passai, irmão. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, é com aquilo que nós abrimos. Se você quer o capacete da salvação, você tem que colocar ele, para que ele não seja atingido a sua estrutura física. Por quê? Porque a mente, queridos, quando ela é atingida, ela perde o sentido das coisas. Quando o cara ganha um teco na cabeça, ele cai, desmaia, fica debilitado. Até se recuperar, ele já foi morto. Querido, quando é afetada, é de várias formas, pensamentos estranhos, ideias que não têm nem pé nem cabeça, um medo, uma insegurança, um temor de o mundo ser destruído, um temor do inimigo tomar conta da minha casa, um temor de você andar na rua e ser assaltado, um temor que vai abalando a estrutura do pensamento, mas a Bíblia fala que você tem que renovar essa mente, colocá-la em Deus. E quando você coloca essa mente sendo usada por Deus, a sua mente está pronta para enfrentar todas as adversidades, porque você cultivou o capacete da salvação. Esse capacete dá uma estrutura para você, dentro da sua alma, dentro do seu coração, de que você se torne inabalável. E mais, ele fala assim, lança a espada do Espírito, que você tem aí a palavra no teu lábio, você tem uma resposta que eu estou colocando na tua vida. A Bíblia fala, se você crê em mim, rios de água viva fluirão do teu interior. Sabe o que é isso, irmão? Essa palavra vai descer pela tua boca e vai entrar na mente, no coração de pessoas, de vidas, seja ele quem for. Deus fala, quando você for levado diante desses homens, eu vou falar por você. Olha, já pensou nisso? Você vai abrir a boca e Deus vai falar, é isso. Que coisa linda, irmão. Deus vai falar através de você. Vocês se lembram de Davi quando foi ungido rei? Davi, quando foi ungido rei, você acha que ele foi ungido rei de qualquer jeito? Ele era um adorador de Deus. A vida dele era aberta naquele campo. Ele não tinha outra coisa de fazer, adorar a Deus e cuidar da ovelha do pai. Ele adorava a Deus, cuidava da ovelha do pai. E nessa adoração, nesse cultivo de fé, Deus deu experiência para ele. Matar um urso e um leão não é coisa fácil não, irmão.
Você já pensou? Matar um urso e um leão? Rapaz, não é fácil não. Tem que ter graça para matar o urso e o leão. E isso foi estrutura para a vida dele, porque logo em seguida ele recebe uma unção de realeza, de estrutura de rei de Israel. Garoto de 15 anos de idade, ele podia pensar 1001 coisa, mas ele estava recebendo essa unção. Tá, a bandeirinha está atrapalhando aquele relógio. Você entende? E logo em seguida, que ele recebe a unção, Deus fala que o Espírito de Deus tomou conta de Davi. Ele foi cheio. E agora você pensa, um menino cheio do Espírito Santo de Deus, carregando comida para os irmãos que não tinham essa unção, que estavam na guerra. E quando ele está chegando perto, quem que apresenta lá no meio do campo? O inimigo de Israel. O inimigo da nação de Israel. E aí ele fala, não tem nenhum homem nessa cidade aí de vocês, aí blasfema do Deus de Israel, fala também. Aí ele está lá no campo ouvindo, que negócio é esse? Começa a gritar ali no meio do povo, quem é esse incircunciso para falar essas coisas? E papai, começa aquele Espírito de Deus mexer na vida dele. Você sabe aquele irmãozinho que começa a se levantar e fica quieto aí, tu vai complicar o ambiente, cara. Você vai complicar a vida da gente, irmão, cala a boca. O Saul vai acabar mandando a gente para brigar com o gigante, fica quieto. Já pensou nisso? Mas esse circunciso não dá. E a conversa chegou no ouvido de Saul. E quando a conversa chegou no ouvido de Saul, traz esse menino aqui. Trouxeram aquele garotinho, ruivo, de bela aparência, entrando. O rei Saul, o que foi? Não, é o seguinte, Saul, deixa eu lá brigar com esse gigante. Eu mato ele. Filho, como? Você vai matar o gigante? Não, mas sem arma. Não, então pega a minha armadura aqui, mano. Com esse negócio não dá nem para eu andar, Saul. E eu me mover, eu vou morrer mesmo. Eu vou com a minha arma. Querido, as suas batalhas não tem que usar a arma de ninguém. Tem que usar as armas que Deus está te dando para você usar. Porque as armas que Deus está te dando é as armas que você vai ter sucesso na sua caminhada da fé. As armas de Saul não servem para Davi. Davi sobe lá com pedra e cajado. Duas armas que ele lutou no campo contra urso e leão. E é isso, referencial que dá a resposta para Saul. Teu servo estava no campo, veio o urso, ele matou. Veio o leão, também matou. E o Saul olha, esse moleque matou o urso e o leão? Eu mesmo já estava correndo. Você já pensou nisso? Aquilo foi o esteio, passou, foi, quem sabe Deus está enviando a resposta. E estava mesmo. Sabe por que Deus estava enviando a resposta? Porque ele estava com uma unção de realeza. E um rei deveria ter postura, capacidade de enfrentar os inimigos que haveriam de se levantar contra a nação de Israel. E Deus estava dando a primeira experiência dele enfrentar o inimigo que vinha contra a sua nação, que ele haveria de ser rei. Deus quer dar a você a capacidade de enfrentar as coisas que estão entrando dentro daquele raio de ação da qual você tem a capacidade de fechar. Em Deus, em Cristo, todas as coisas você pode. Mas eu vi muitos cristãos morrer. Mas morre, irmão. Este não é todas as enfrentações do inimigo que você vai passar. Vocês se lembram? Quando Davi faz o censo e Joabe
apresenta o censo para ele, o coração dele aperta, dói. Pequei contra o Senhor, porque Satanás colocou no coração dele para ele fazer o censo. E quando um homem de Deus, segundo o coração de Deus, ele abre a brecha. E Deus levanta Joabe para falar para ele. E eu falei, mas Deus, Joabe avisou, ele não deu ouvido. Por quê? Joabe estava atravessado na garganta dele, ele não tinha a graça, a paciência, a longanimidade de ouvir um conselho de Deus na boca de um Joabe. Irmãos, fique no óleo do Espírito de Deus para você entender contra um irmão que você nem esperava que ele vinha sobre a tua vida e fala alguma coisa e você fala assim, e ele usa o nome de Deus, multiplique o Senhor muito mais sobre Israel, mas não faça isso, Davi. Deus alertou ele, mas prevaleceu a posição do rei. Agora, o que eu acho lindo, querido, sabe? Que não é o diabo que corrige Davi. Entende? Não é o diabo que corrige os filhos de Deus. Ah, mas Deus pode usar o diabo. Mas não é ele que corrige. Quem corrige o filho de Deus é Deus. E Deus ainda mandou Davi escolher o castigo. Você entende? Querido, o nosso inimigo é as aberturas que nós mesmos colocamos nas nossas fragilidades. Para você enfrentar o inimigo de Deus, você tem que começar a fazer uma introspectiva em si mesmo. E colocar a sua vida em pauta para que a resistência sua seja veemente. E olha, existe mais algumas coisinhas que precisa ser feita, até para a gente que está fortalecido no Senhor e tem capacidade. Passa aí, irmão. Orando em todo o tempo, com orações e súplicas, no Espírito e vigiando nisso, com toda a perseverança, o que o pastor pregou aqui hoje, pela manhã, perseverança e súplica por todos os santos, quer dizer, orando uns pelos outros, irmão. Ele fala que mesmo eu com toda essa parafernália do céu, na minha vida eu preciso da oração dos irmãos, da igreja, preciso da comunhão, preciso da perseverança, preciso da busca, preciso do relacionamento, preciso estar pronto. E aí, eu não quero me alongar muito, nós vamos para o texto que eu comecei a ler para vocês. E quanto, no 1 Coríntios, capítulo 15, 54 em diante, e quanto este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, também se cumprirá a palavra que está escrita. Deus fala que este é o último inimigo a ser vencido. Cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. O salário do pecado é a morte. Nós vamos morrer um dia, se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer um dia, porque o salário do pecado é a morte. Querido, é um inimigo que quando você estiver nos últimos momentos de enfrentá-lo, seja em qualquer situação da vida, você tem que ter um coração regado pelo capacete da salvação, pelas armas que lhe estrutura a alma, para que você permaneça firme, inabalável, e fala assim, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, eu tenho esperança, o meu Deus está vivo, e eu vou viver para sempre com Ele. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O meu Cristo ressuscitou.
e eu preciso estar com Ele, não interessa o que você está me apresentando, Deus é mais forte do que você. Eu vou entrar pelo caminho da vida, e no caminho da vida eu tenho ressurreição. Se o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em você, este mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais, pelo mesmo Espírito que em vós habita, você terá ressurreição. E aonde esses discípulos tiveram fortaleza, porque eles viram Cristo ressuscitar, viram Cristo a subir ao céu. Irmão, Deus fala assim, bem-aventurado aquele que não viu, mas crê. Você tem essas promessas, se você crê, acreditar, então busque o Senhor, para que essa fortaleza cresça em você, e você experimente aquilo que os olhos não viu, e o ouvido não viu, e não subiu o entendimento do homem. Experimente coisas do céu, para a sua vida, para o seu coração. Eu gostaria que o André viesse aqui à frente, cantasse um hino, juntamente com a equipe. Aleluia. Escuta esse hino, querido. Aleluia. Glória a Deus. Por toda a minha vida, Aleluia. ó Senhor, te louvarei, Glória a Deus. pois teu fôlego é a minha vida, Glória a Deus. e nunca me cansarei. Aleluia. Posso ouvir a tua Aleluia. Está voz, ouvindo a voz do Senhor? Ele te é chama. mais doce do que o mel, A voz dele te convence do pecado, da justiça, do juízo, que te me fortalece, tira te desta estrutura, cova te tira da morte e lhe dá vida e abundante. me leva até o Ele arranca céu. você do império das trevas e transporta você para o reino do Filho do seu amor. Já vi fogo e terremoto, O mundo pode ser abalado em torno de você, ou um redemoinho, mas você vento estará no forte centro que da vontade de Deus, passa. estará fortalecido e protegido pela graça do Senhor. já vivi tantos perigos, Mesmo nos perigos, nas adversidades, o Senhor colocará a sua mão sobre você, 1000 cairão ao teu lado, 10 para a tua direita, mas você permanece inabalável. tu das ordem às estrelas, Ele tem o controle do universo, Ele manda, Ele desmanda, e amar e Ele os pode seus limites. fazer os limites das coisas dos rios, dos mares e todas Eu as me coisas, sinto tão mas até seguro mesmo da sua caminhada de vida, porque Ele tem a melhor resposta. no teu colo altíssimo. Então você coloque a fé, o coração e a vida neste Deus poderoso, altíssimo. Não há ferrolho, não há resistência, não há grade, nem porta que possam segurar. Quebrarei os ferros de ferro, despedaçarei esses ferrolhos. Aplanarei os caminhos e tirarei os tesouros das escuridades. O Senhor tem o melhor para a sua vida. É aquele que faz infinitamente mais. Ele tem. Aleluia. Nenhum adversário pode ficar em pé daqueles que andam no nome do Senhor de Deus. Porque nós estamos andando pela fé, cremos naquele que faz, e a bênção de Deus acontecer na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Deus te chama para você viver essa fé, essa caminhada. Essa palavra quebra a rocha, despedaça, é como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Aleluia! A palavra de Deus destrói e quebra toda a resistência e te coloca na grandeza da voz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus te chama, Deus te
para você viver o melhor dele na sua vida, no seu coração. Aleluia, pastor Sérgio.